Bom dia com alegria. Como vocês estão? Alegria com a vida? Estamos dando início agora ao nosso programa Homeopatia, Corpo, Mente e Espírito na Rádio Vibe Mundial. E eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica, homeopata e muito feliz de estar aqui com vocês há 24 anos. Todas as terças-feiras, das 8 às 9 da manhã com vocês. Me visitem, inscrevam-se no Instagram, doutora Ana Clélia Matos, no YouTube já há muitos anos, com muitos vídeos falando de homeopatia, de medicina chinesa, em diversos tipos de doenças e patologias e sintomas. Também no Facebook, página pública. Estamos aí, sempre com carinho, com amor, trazendo novidades. E ontem eu fiquei pensando qual seria a novidade, qual seria o tema do programa de hoje. Lembrando que hoje à noite, nós estamos hoje no dia 4 de abril de 2023. Hoje à noite, às 19 horas, eu vou falar de mioma uterino. Para você, mulher com mioma, uma live ao vivo no meu Instagram. Hoje, às 19 horas. Eu vou sair daqui da rádio, vou direto para o consultório, vou trabalhar o dia todo e às 19 horas prontíssima para conversar e interagir com vocês no Instagram, falando do mioma sob o ponto de vista da homeopatia e da medicina chinesa. Eu sei que muitas mulheres hoje têm miomas, com muito sangramento ou não, não importa, nós vamos abordar sobre esse tema importantíssimo para as nós mulheres, ok? Mas agora o nosso tema de hoje são os óleos. Então, nós vamos abordar os óleos sobre o ponto de vista da medicina chinesa, da homeopatia, da iridologia. Vou dar várias dicas de colírios homeopáticos para vocês terem em casa à mão para quando precisarem, que são inócuos. Bom, o olho, na verdade, os nossos olhos são um microsistema que informa sobre todas as reações e regiões do corpo. Sobre o estado físico, sobre o nosso estado mental, sobre o nosso estado emocional. Então, o olho é realmente, literalmente, a janela da alma. E a janela do corpo físico, a interpretação do corpo físico está nos olhos. No estudo da iridologia, isso é importante, eu já tenho um vídeo aqui no meu canal do YouTube falando de iridologia. É algo que eu uso diariamente com os meus pacientes no consultório. Todas as pessoas que vão na primeira, segunda e sempre, em todas as consultas, eu faço o exame da íris. Eu tenho uma lente de aumento, um foco de luz, para poder ter uma visão mais clara da íris. A íris é o colorido do nosso olho. E cada região da íris nos mostra uma região do nosso corpo, do cérebro até o dedo do pé. Bom, mas hoje eu não vou falar especificamente só de iridologia, vou falar sobre a questão ocular, como a nossa saúde se manifesta na reação dos nossos olhos. É interessante, né? Porque na medicina chinesa, os olhos são preferencialmente regidos pelo nosso fígado. Então, o fígado, ele rege a expressão dos nossos olhos, a coloração dos nossos olhos, as manchas oculares, as manchas escleróticas, né? Na esclera, que é o branco do olho, ali nós temos a conjuntiva, recobrindo, né? É um tecido muito fino que recobre os nossos olhos, que protege os nossos olhos, né? Para que eles não sejam atacados por vírus, bactérias, objetos, etc. Nós temos a córnea, né? Nós temos o vítreo, nós temos a retina, nós temos toda uma estrutura complexa que recebe o facho de luz que vem do exterior, que penetra na pupila, passa por várias refrações dentro do cristalino e depois do vítreo
e depois na retina. Então, é um processo complexo de visão. E dessa forma, é o nosso contato do mundo interior com o mundo exterior. Por isso, os chineses dão uma fundamental importância na observação dos olhos das pessoas. Quem tem prática, quem tem um olhar já mais com mais recursos, olha para os olhos da pessoa e já enxerga doenças ali. Então, vamos começar pelas conjuntivites. Normalmente, as conjuntivites, elas podem, teoricamente, né, serem conjuntivites bacterianas, conjuntivites virais, conjuntivites alérgicas, né? Então, tem várias causas de conjuntivite, que seria aquela sensação de coceira no olho, de prurido ocular, desculpa, né? De inchaço, de sensação de queimação, de sensibilidade à luz. Todos esses são sintomas das conjuntivites e que muitas vezes vêm com secreção purulenta, né? Muito lacrimejamento, muito ardor. Normalmente, as conjuntivites representam um excesso de calor no fígado, no meridiano do fígado. Então, o excesso de calor no meridiano do fígado leva a esse tipo de expressão nos olhos. Os olhos ficam vermelhos. Toda vez que você tem uma pele vermelha, um olho vermelho, uma pálpebra ao redor vermelha, você tem excesso de calor. Excesso de calor que começa sempre pelo fígado. O fígado é o órgão que gera calor. Então, não importa se a origem dessa conjuntivite seja viral, bacteriana ou alérgica a algum componente do ambiente, algum esmalte de unha, isso é muito comum, a mulher esfrega o olho e tem ou algum produto de limpeza ou algum poluente do ar, não importa a origem, aquilo primordialmente atacou o fígado. O fígado é a máquina metabólica do corpo. Na homeopatia, nós usamos muitos medicamentos homeopáticos que curam conjuntivite, como apismel, argento nítrico, eufrásia, mercúrio corrosivo, a própria beladona. Então, o médico homeopata pode fazer formulações de homeopatia em gotas ou em glóbulos por boca. E colírios. Durante muito tempo, nós tivemos colírios produzidos principalmente pela Almeida Prado, eram colírios muito bons, e o colírio de eufrásia nós usamos muito para conjuntivite. De repente foi proibido no Brasil alguns anos atrás, a Anvisa proibiu o colírio homeopático, achou que não estavam sendo confeccionados de uma forma completamente estéril, né? Que era uma fabricação, uma manipulação farmacêutica e não industrializado. Então, nós tivemos muita dificuldade, não tivemos à disposição nossa colírios por muitos anos. E o ano passado veio um colírio de origem suíça, e a gente tem usado com muito sucesso, aprovado pela Anvisa, industrializado, chama Similazan, no caso da conjuntivite, Similazan Clear, né? Clear em inglês, né? C-L-E-A-R. C-L-E-A-R. Similazan Clear. É um colírio bastante interessante. Ele tem beladona, eufrásia e eparsulfur, que são 3 componentes homeopáticos que realmente desinflamam os olhos. Então, para quem está com uma conjuntivite, uma irritação por poluição nos olhos, ou mesmo uma conjuntivite inicialmente bacteriana ou viral, é lógico, você deve procurar o seu oftalmologista, mas às vezes eu pessoalmente uso muito Similazan Clear quando eu estou com o olho irritado. Às vezes só de forçar muito a vista, de ler muito, de ficar muito olhando no computador, eu forço muito a visão, né? Muita leitura, principalmente leitura noturna, que é o horário que a gente mais tem tempo para ler, né?
E aí os olhos ficam ardendo, ficam irritados, às vezes lacrimejam, eu vou olhar no espelho e está vermelho. Esse Similazan Clear ajuda porque tem eufrásia e beladona na fórmula. Então, fundamentalmente, a conjuntivite tem origem no calor do fígado. Agora, vamos falar de outros tipos de olhos secos. Muitas pessoas chegam no consultório reclamando do olho seco e usam aqueles colírios lubrificantes. Tá tudo certo, tudo correto. Mas por que o olho seca? Na medicina chinesa, o olho seca por desarmonia dos rins. Então, existe uma deficiência do yin do rim. Com isso, predomina o calor do rim, o yang do rim aumentado, e aí esse desequilíbrio entre o yin e o yang do rim acaba dando secura na conjuntiva, secura nos olhos. Então, quando uma pessoa chega no consultório com a queixa de olhos secos, nós temos que olhar primeiro como é que está o rim, pelo pulso, pela língua. Como é que está o rim? Como é que está se manifestando a energia do rim? Provavelmente existe também um excesso de atividade do fígado que rouba a energia do rim. É o mais comum, né? Ou não tem nada no fígado e o rim por si só está com fraqueza energética, né? Fraqueza primeiro do Qi e depois essa fraqueza evolui para deficiência de Yin, aumento do Yang. Então nós temos aí as fórmulas, tanto fórmulas de homeopatia para óleos secos, nós usamos muito o natro muriático, eufórbium, silícia. Silícia é muito olho seco no frio. Tem pessoas que pioram os olhos secos no frio, não no calor. Então, o remédio é silícia na homeopatia. A gente monta essas fórmulas conforme as queixas e conforme o exame do paciente. Mas também tem o Similazan Dry. Similazan Dry, a Similazan é o colírio da secura, da vermelhidão dos olhos e da pálpebra, né? Devido à secura, sensação de areia nos olhos, aquela sensação de olho seco, de areia, a gente usa o Similazan Dry, que tem mercúrio corrosivo na fórmula, não precisa se preocupar que não vai correr o olho de ninguém. Tem beladona, que é e eufrásia. Eufrásia é muito usado, tanto para conjuntivite quanto para olho seco. Tanto pode usar a eufrásia via oral, na CH6, ou numa decimal, como uma decimal 6, ou também na forma de colírio. Só que você não consegue manipular o colírio de eufrásia, né? Você só tem colírios permitidos no Brasil industrializados. Aí entra para salvar a nossa prescrição. O ano passado, o Similazan Dry, né, que é para óleos secos. E como é que usam esses colírios? Sempre uma gotinha em cada olho, 2, 3, até 4 vezes ao dia. São colírios muito suaves, são colírios homeopáticos, que não tem contraindicação. Não é um colírio que tem antibiótico, que tem corticoide, nada disso, gente. É homeopatia, é muito leve, é uma aguinha mesmo. Só que tem um efeito impressionante. Mas sempre que tiver esse programa, nós estamos falando de doenças crônicas, conjuntivite de repetição, olho cronicamente seco, né? Não são para doenças assim agudas e também não são para as doenças como glaucoma. Né? O glaucoma é uma hipertensão dentro do olho, é uma patologia fundamentalmente ocasionada pelo fígado a médio e longo prazo, né? Tem no meu livro de medicina chinesa, o Guia Prático de Medicina Chinesa, eu falo um pouco da visão. Os problemas de visão podem ser um perigo que te acerca. Um glaucoma seria coisas, situações que a pessoa nega e que não quer ver, que não aceita o que vê. Eu não quero ver além de mim, eu quero me fechar aqui dentro. Eu estou sendo pressionada por alguma situação, essa pressão aumenta também dentro do meu olho. Então, são várias questões emocionais mais crônicas, inseguranças crônicas, não querer ver o que está à mostra ou negar aquilo,
né? Ver o que não, ou enxergar demais aquilo que gostaria de não estar enxergando. Então, questões emocionais aí de raiva contida, de frustrações, de planejamentos que não acontecem, cronicamente por anos e anos podem levar às patologias mais sérias dos olhos, que é o glaucoma. E para isso, os colírios são do oftalmologista, não são colírios homeopáticos que vão resolver o glaucoma. Porém, a catarata, sim. A catarata, existem medicamentos homeopáticos como a cinerária marítima, o natrum muriático, a ruta. Ruta é arruda, né? Muitas patologias de olho, às vezes a pessoa não tem nada em casa, mas tem um galinho de arruda, dá para fazer um chá de arruda para acalmar os olhos, fazer compressas com chá de arruda nos olhos, pode acalmar a visão, tirar o cansaço da vista, tirar a irritação dos olhos, né? Mas especificamente a catarata, ela é uma condensação do cristalino, que é a lente natural do nosso corpo. Quando alguém vai operar a catarata, ela vai retirar aquela bolinha branca, que é o centrinho ali da pupila, tira a bolinha, sai na mão do médico e o médico coloca uma lente intraocular, que aliás é uma cirurgia que liberta as pessoas do uso do óculos, pelo menos para longe, mas em geral vai precisar de óculos para perto, para presbiopia, que é a vista cansada. A catarata é uma condensação do cristalino e ela pode, se ela for diagnosticada a princípio, porque às vezes a gente tem visto cataratas em pessoas de 50 e poucos anos, ainda precoce, né? Porque normalmente é depois dos 70 anos que vem a cirurgia da catarata, a indicação da cirurgia da catarata, que é muito bacana. Mas às vezes é muito precoce. Então, essa vista que está cansada, que tem uma visão turva, que tem uma duplicidade às vezes, que tem espasmos, contrações de pálpebra por esforço, que tem hipersensibilidade à luz, tem os olhos cansados, olhos doloridos, isso são sintomas de catarata. Um sintoma legal de falar, importante, às vezes a pessoa percebe e não sabe que tem catarata, mas deita no sofá para assistir televisão e embaça a vista, porque existe uma movimentação do cristalino. Quando ela está numa posição ereta, olha para frente, ela acostuma tanto com o embaçamento que acha que é normal. E quando a pessoa faz a cirurgia da catarata e tira o cristalino, vê tudo com tanta nitidez, aí percebe o quanto estava ruim e não percebia a visão, né? Não estava com aquela nitidez, estava. Então, existe o Similazan Relax, RELAX, que é um colírio que tem a cinerária marítima, natrum muriático e a ruta, que é a arruda gotas. Também é inofensivo, não tem problema usar. No frasco dizem para usar 4 vezes ao dia, eu acho que 2 basta, uma gotinha em cada olho, no olho que tem a catarata. Às vezes a pessoa opera um olho, não pode operar o outro, não tem tempo, enfim, ou está esperando na fila da cirurgia pelo SUS para operar o outro, pode usar o colírio, né? Se você tem glaucoma e catarata, você vai olhar a opinião do seu oftalmologista, né? Porque você vai usar o colírio, que é mais importante, que é o colírio para regular a tua pressão ocular. Então, acho que não deve misturar os colírios. Mas se você tem uma pressão intraocular normal, você pode usar o colírio Similazan Relax, que tem a cinerária marítima. Uma outra possibilidade são as alergias, né? Então, pessoas que têm rinite alérgica, que têm sinusites de repetição, são pessoas que coçam os olhos. Isso faz parte do meridiano do pulmão. Então, na medicina chinesa, nós vamos tratar o pulmão e os olhos, não só o fígado. Muitas vezes a pessoa está com o fígado ok, mas o pulmão não está bem. Por quê? Pulmão, garganta, nariz faz parte de um meridiano só, fazem parte de um meridiano
só. Então, pode se expressar através das conjuntivas. O meridiano do pulmão rege as conjuntivas no sentido de conjuntivite alérgica, de coceira, literalmente vive coçando. Isso é muito comum em criança, né? Crianças alérgicas, adultos alérgicos, então tem aquela vermelhidão, aquela coceira, sensação de queimação, muito lacrimejamento nos olhos, inchaço, e isso é do meridiano do pulmão. E aí tem o Similazan Allergic, que tem a apis mel, outra vez a eufrásia e a sabadila. Sabadila é um dos medicamentos homeopáticos que a gente mais usa para rinite alérgica. A eufrásia, que é bom para aliviar os sintomas oculares, e o apis mellifera, que é a abelha, é um medicamento homeopático feito a partir da abelha, apis mellifera. E isso desinflama o olho e tira muito a coceira do olho. Aí, nesses casos de alergia, tem que se tratar também de dentro para fora. Então, nós usamos fitoterapia, homeopatia para rinite alérgica e para sinusite. Às vezes você tem muita secreção no olho. Você tem uma sinusite e a sinusite, um catarro no peito, uma bronquite, sinusite, rinite, produz uma secreção, uma mucosidade maior que sai também pelos olhos, né? Pelo buraquinho ali da lágrima, fica sempre aquele expurgo do muco, né? Da sinusite. Nesse momento, tem também a participação não só do pulmão, mas do baço. Então, para vocês verem como é importante nós entendemos o que acontece nos olhos, porque já nos dá uma boa pista do que acontece de desarmonia dentro do nosso corpo. Então, esse programa foi para ensinar, para alertar, para levar vocês a observarem os seus olhos. Sempre olha no espelho os seus olhos, né? Se eles estão secos, se eles estão com coceira, se essa coceira é crônica, prestar atenção no ambiente, se tem poeira demais, se tem pelo de animal dentro de casa que está levando aquela alergia. Saibam que tem tratamento dentro da homeopatia. A homeopatia é maravilhosa para alergias, para catarata. Existem medicamentos homeopáticos para catarata, nós usamos muito naftalino, nós usamos o próprio cristalino, eufórbium, natro muriático, silícia, são fórmulas que nós construímos de homeopatia para não deixar a catarata evoluir e usamos o Similazan Relax da catarata. Então, eu falei hoje de 4 colírios, do Similazan Clear, que é para conjuntivite, do Dry, que é para olho seco, do Relax, que é o da catarata, e do Allergic, que é para os olhos alérgicos, né? Para quem tem os problemas respiratórios alérgicos. Então, são novidades, são boas, são bacanas e são inofensivas e importantes, essa comunicação pública do que é um olho na visão da homeopatia, principalmente da homeopatia, conjuntamente com a medicina chinesa. Porque o meu trabalho é esse, né? Conjugar a homeopatia com a medicina chinesa.